Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de resolução de questões de uma das principais bancas de concurso do nosso país, que é a Banca CESP. A Banca CESP tem uma peculiaridade muito importante, que diferente das outras bancas, ela não tem múltipla escolha, né? E sim, ela traz diversos itens, e aí a gente tem que, em cada item, verificar se o item está certo ou errado. Então tende a ser uma prova bastante extensa e que a gente tem que ter bastante cuidado em relação às pegadinhas, né? Então ele traz itens e em alguns casos ele modifica só uma palavra que acaba tornando o item totalmente falso, né? Um item que seria verdadeiro com apenas uma palavra modificada acaba sendo falso. Então na verdade acaba sendo uma prova de resistência também, por a gente ter que enfrentar diversos itens. É uma prova que normalmente tem mais de 100 itens para a gente julgar como certo ou errado, e que a gente tem que manter a atenção durante toda a prova para não cair nessas pegadinhas. Então eu trouxe algumas questões aqui para exemplificar tanto questões da licenciatura como do bacharelado. Vamos lá. A avaliação física é fundamental para a segurança e a qualidade da prescrição do exercício. Acerca desse tema, julgue os itens subsecutivos. Na determinação do somatotipo, são caracterizados três componentes. A ectomorfia, que se refere ao desenvolvimento do músculo esquelético, a mesomorfia, que traduz a linearidade do indivíduo, e a endomorfia, que representa a quantidade de gordura. Ele, na verdade, traz alguns tópicos corretos, né, da questão, que é o somatotipo de fato caracteriza três componentes, que são a ectomorfia, a mesomorfia e a endomorfia, só que na verdade ele inverte algumas definições. Então a ectomorfia está relacionada à linearidade do indivíduo, a mesomorfia está relacionada ao desenvolvimento do músculo esquelético e a endomorfia de fato representa a quantidade de gordura. Então, o primeiro item aí, item falso, justamente porque ele trocou a ordem de alguns das definições, né? Então, primeiro item falso. Tendo em vista que as adaptações crônicas, alterações anatômicas e fisiológicas advindas do treinamento físico estão diretamente relacionadas a variáveis do treinamento, tais como frequência e duração das sessões de exercícios, modalidade, intensidade e volume, entre outras, julgue os próximos itens à luz dos princípios que norteiam o treinamento físico e esportivo. Segundo, o treinamento intervalado é uma metodologia que geralmente utiliza intensidades leves a moderadas e que se compõe de momentos de estímulo físico intercalados por momentos de recuperação ativa ou passiva. De fato, o treinamento intervalado utiliza de momentos de estímulo físico intercalados com momentos de recuperação, mas na verdade ele traz intensidades moderadas a vigorosas, né? Então não são intensidades leves a moderadas, então já são intensidades de fato vigorosas, o que torna aí o segundo item também errado por apenas uma modificação na frase. Terceiro, de acordo com a história da educação física brasileira, julgue os itens a seguir. O período da esportivização da educação física brasileira situa-se entre o final do século XIX e o início do século XX, momento em que a educação física na escola passou a subsidiar a formação de atletas para o esporte de rendimento. Então, como a gente já falou em outros vídeos e também no nosso vídeo de tendências pedagógicas da educação física, esse período em que a escola passou a subsidiar a formação de atletas, na verdade é no período da ditadura militar. Então não é entre o final do século XIX e o início do século XX, que na verdade seria a tendência pedagógica higienista, né? Então torna também o terceiro item errado. Vamos para o próximo. Em uma escola de ensino médio, o professor de educação física utilizou o teste de 12 minutos, conhecido como teste de Cooper, por 3 vezes durante o semestre letivo, para avaliar a aptidão física relacionada à saúde de seus alunos. À luz das teorias do treinamento, essa iniciativa do professor objetiva. Vamos lá, temos 2 itens nessa questão. Quarto item, verificar o nível da condição cardiorrespiratória dos alunos durante uma corrida ou caminhada. Perfeito, o teste de Cooper de fato tem esse objetivo, né? Através de uma corrida ou caminhada de 12 minutos, avaliar o nível da condição cardiorrespiratória. Item 4, correto. Item 5, fazer os alunos correrem a maior distância possível, a fim de avaliar as condições musculares dele.
Na verdade, o teste de Cooper, apesar de ter o objetivo de percorrer a maior distância possível, não é para avaliar as condições musculares, mas sim, como o item anterior falou, a condição cardiorrespiratória dos alunos. Então, item 5 falso, né? Item 4 verdadeiro, mas o item 5 falso. A respeito dos fatores de risco à saúde, sobrepeso e obesidade, e da atividade física regular como uma variável importante em prevenção, controle e tratamento dessas condições clínicas, julgue os itens a seguir. Considerando o índice de massa corporal, IMC, são classificados com sobrepeso aqueles indivíduos com IMC maior que 30 kg por metro quadrado. Na verdade, quando a gente dá uma olhada na classificação do IMC, a gente tratou desse tema no volume 2 do nosso e-book, a gente vê que entre 18,5 e 24,9 o IMC é considerado normal, né, o peso normal. De 25 a 29,9 é considerado sobrepeso e a partir de 30 já é considerado obesidade, né? Então, apesar dele falar aí do IMC maior que 30, na verdade não é sobrepeso e sim obesidade. Item 6, errado também. A musculação, também conhecida como treinamento resistido ou treinamento de força, tornou-se uma das formas mais comuns de exercício físico e seus resultados incluem aumento de força e massa muscular e melhora do desempenho físico. A respeito desse assunto e dos múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os próximos itens. Item 6. A explicação dos aumentos de força muscular decorrentes do treinamento resistido inclui mecanismos como menor coativação da musculatura antagonista e hipertrofia muscular. Então, item 6, perfeito. Quando a gente fala de aumento de força, a gente fala de características relacionadas ao músculo de fato, né? Então, ao recrutamento muscular, ao tamanho do músculo, a secção transversal do músculo, causado, no entanto, pela hipertrofia muscular. Mas também a gente fala de uma melhor coordenação intra e intermuscular, que no caso seria a menor coativação da musculatura antagonista. Então o item 6 realmente é verdadeiro. Item 7, durante os exercícios de musculação, quando a resistência está sendo superada pela contração muscular, os músculos recrutados estão se encurtando, ou seja, realizando uma ação excêntrica. Na verdade é uma ação concêntrica, né? Quando a gente tem um encurtamento do músculo, o músculo vencendo a resistência, a gente tem uma ação concêntrica. Esse é um tema que a gente tratou no nosso e-book volume 1, os tipos de contração, né? Contração isométrica, concêntrica e excêntrica. Julgue os itens subsequentes a respeito da fisiologia do exercício. O glicogênio é um polissacarídeo e constitui a principal forma de armazenamento de carboidratos nos seres humanos, até aí perfeito, sendo encontrados nos músculos sim, e nos rins na verdade não. O glicogênio normalmente está presente nos músculos e no fígado. Então, só a última palavra dessa frase que torna todo o item incorreto, né? Então, item 8 falso justamente pelo glicogênio estar armazenado também no fígado e não nos rins. Nono e último item dessa aula, existem tipos distintos de fibras musculares nos seres humanos, cada um deles gerando ATP diferentemente. As fibras musculares de contração lenta, também denominadas de vermelhas ou do tipo 1, geram energia principalmente pelas vias aeróbicas. Sua capacidade de gerar ATP aerobicamente está relacionado, entre outros fatores, com as numerosas e desenvolvidas mitocôndrias. Perfeito, a gente tratou de tipos de fibras musculares no nosso e-book volume 2, se eu não me engano, e é justamente isso. A gente tem fibras do tipo vermelha e do tipo branca. As fibras vermelhas realmente são do tipo 1, e tem essa capacidade mais oxidativa, né? Então, por isso, a dependência aí do grande número e desenvolvimento das mitocôndrias. Então, de fato, o item 9 é verdadeiro. Fechamos então essa nossa breve aula só para exemplificar algumas questões da Banca CESP. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, @concursosedefísica, ou também pelo nosso e-mail, conc.edefisica@gmail.com. Se tiver interesse em mais materiais, eu coloquei aqui no link da descrição desse vídeo alguns materiais que já produzimos, né? Então, nosso curso online e nossos e-books volume 1 e volume 2.
Então é isso, muito obrigado e até a próxima.